Idioma. Idioma, qual é o que mais te agrada? Qual que você estuda com mais vontade, assim, ou mais complicado também? Dos idiomas, qual que mais te agrada e qual que mais desagrada, assim? Mais complicado, na verdade. O que mais me agrada, o que mais me agrada, o que mais me desagrada, o que mais me fascina, o que mais me dificulta a vida é sempre o russo. Ele é tudo. O russo tem momentos que é agradável e tem momentos que você quer chorar. Não é uma língua fácil e cada vez é como um labirinto. Eu digo que o russo é como uma floresta, um labirinto. Quanto mais você vai explorando, mais perdido você fica. Entende? Eu não consigo ver uma saída. Não consigo ver um. Então, assim, é um idioma que você sempre precisa estar de cabeça aberta para não ficar louco, para você conseguir sobreviver dentro daquele labirinto lá no meio. Demorei até um certo tempo para chegar a uma fluência assim, intermediária. Eu diria que meu russo é intermediário, consigo conversar, posso sentar, conversar por muito tempo, mas assim, eu vou perguntar muitas vezes para as pessoas repetirem, falar de uma outra forma, usar um outro vocabulário. E- mas assim, eu gosto muito. O russo, e por eu gostar demais, foi o idioma que eu escolhi assim para explorar esse mundo, né? Esses países que falam russo. E assim, eu gosto muito de visitar os países. Eu sempre gosto de visitar as regiões e países onde tem essa questão de bilinguismo, porque me interessa muito entender como funciona a sociedade com uma ou duas, mais de duas línguas, no caso. Deve ser bem fascinante, né? Eu sempre tento pensar nisso que, às vezes, a gente comenta, né, assim, sem entender algumas questões políticas ou de região dos outros países, como a Chechênia, dentro da Rússia, também a Chechênia. E só entendendo tanto a parte cultural quanto essa da língua, que faz parte também da cultura, para você ter uma noção melhor, né? Até poder opinar mais de uma coisa que foge da nossa mente. E sua cabeça agora Ou, já. por exemplo, Pode falar. sim, eu ia falar da Ucrânia. Acho que a Ucrânia a Ucrânia e Letônia também foram casos bem assim que me chamaram a atenção, que foi assim fascinante e que eu tive que realmente vivenciar para ter a minha opinião, porque baseado em leituras você vê muita propaganda, você vê muita como é que se diz? Cada um puxando sardinha para o seu lado, né? Então, assim, a Ucrânia, principalmente em Kiev, ah, eu percebi que a maioria das pessoas falam russo. Eu aluguei um apartamento que ficava, assim, numa região residencial mesmo, não era nada centro, né, etc. Então, assim, perto do meu apartamento tinha essa escolinha, onde tinha um parquinho, e eu via as crianças, eu escutava, da minha cozinha eu escutava, porque o parquinho ficava bem, bem, bem na janela. Então eu via que elas falavam russo, né, desde pequenas falam russo. Eu fui convidado por um amigo meu, ucraniano, ele mora em uma cidade chamada Chernigov, que fica um pouco ao norte de Kiev, e passei um fim de semana com a família dele, com os amigos, com a irmã, com a sobrinha, e vi essa questão. E eu lembro de quando eu estava nesse churrasco, a sobrinha dele, que é bem pequenininha, tinha acho que uns 6, 7 anos de idade, ela chegou com um livro da escolinha, ela estava voltando da escola, eu acho. Aí eu falei, posso ver? Conversando com ela. O livrinho era ucraniano, mas ela só fala em russo. Ela só fala em. E eu acho e isso um amigo meu da Ucrânia, ele falou assim que os nossos olhos, os olhos do ucraniano, é mais ou menos como o Google Tradutor. Eu não sei se você sabe, mas o Google Tradutor tem uma opção de foto que você coloca a câmera na coisa escrita e a foto, por exemplo, ele traduz, né, aquilo para você. Ele falou a mesma coisa, que eles veem tudo escrito em ucraniano, porque tudo está escrito em ucraniano, nas ruas, mas os olhos deles automaticamente traduzem para o russo. Então, é bem incrível. Eu estava com meu amigo no restaurante e o menu estava em ucraniano. Aí ele foi perguntar para a garçonete, ele queria saber mais alguns detalhes do prato. E ele apontava para as coisas, mas falava em russo, lendo em ucraniano e automaticamente, assim, uma coisa automaticamente falando em russo. E para mim aquilo ali era. Eu lembro de uma menininha também, uma menininha no parque, ela viu ela viu onde se vende sorvete, né? Aqueles carrinhos de sorvete, e que estava escrito em ucraniano a palavra sorvete, né?
E ela falava assim, mãe, mamãe, sorvete. Ela, quer dizer, ela viu a palavra em ucraniano, mas ela falou em russo. E para mim, assim, era fascinante. Então, e Letônia também. A Letônia é um país, assim, que a outra língua, que é o letão, que não tem nada a ver com o russo, os russos que moram na Letônia, geralmente, que nasceram, cresceram na Letônia, geralmente não falam letão. Então, para mim era também incrível que um povo nasce em um país E não fala o idioma. e não fala a língua daquele país também, a primeira língua oficial, a segunda, enfim. Então, são coisas assim que realmente é fascinante. Fascinante. E a recepção das pessoas nos países que você chegou com relação a você ser estrangeiro? Porque apesar de ser estrangeiro, você é bem branco, né? Pelo menos está aparentando no vídeo ser bem branco. E eu acho que eles não devem associar você a Brasil, porque tem uma mentalidade, pelo menos nos que eu conheço, né, na maioria, que quando eles vêm da minha cor, mais escura, eles associam logo pelo sol, praia, a cultura africana que a gente tem misturada com os índios, tal, enfim. E eles devem achar que você é de outro país, mas talvez não associe Brasil, talvez, né, não sei. Quando eles descobrem que você é do Brasil, qual é a reação? Ou eles associam logo? Como é que funciona quando você chega assim? Você fala que você é brasileiro, dependendo assim, se uma pessoa já tem na casa dos 30 anos para cima, a primeira coisa que ele vai falar para você é escravizaura. Sim, sim. Parece que tem um sucesso muito grande, né, de uma novela que parece que todo mundo assistia, etc. Então, fala escravizaura. Mas sim, é interessante. A Rússia não. Belarus e Ucrânia, as pessoas, eu percebi que elas têm menos informações sobre o Brasil. Rússia, as pessoas já têm mais, elas já são mais assim, elas têm mais conhecimento sobre o Brasil. Ucrânia e Belarus, eu escutei coisas absurdas. Quando eu estava em Belarus, incrivelmente, eu estava em Belarus na época das Olimpíadas, no Rio de Janeiro. Quando estava tendo as Olimpíadas, eu estava lá em Belarus, e eu falava para as pessoas que eu era do Brasil, muitas vezes as pessoas falavam, legal, eu visitei a Espanha 2 vezes. Okay, você visitou a Espanha? Legal, também gostaria de visitar, mas muitos associavam o Brasil com a Espanha. E não às vezes nem com a língua espanhola, mas eu tinha a impressão que eles pensavam que o Brasil era uma cidade, uma região da Espanha. Já também associaram o Brasil com um estado dos Estados Unidos. Só para você. Aí eu ficava assim, cara, que estranho, porque na época das Olimpíadas estava tendo propaganda das Olimpíadas em toda a cidade. Os atletas belarussos estavam lá jogando e tinha um telão e todo mundo assistia. Aí eu falava assim, eu sou deste país onde está acontecendo esse evento, onde os seus atletas estão aí. Rio, mas eles achavam que Rio era um país, entende? Então, muitos não associavam, muitos belarussos não sabiam nada sobre o Brasil. Era incrível. E os que... continue. Não, continue, pode continuar. Os ucranianos também. Os ucranianos, assim, pensam... Tem associação, assim, só da América do Sul, aquela imagem única da América do Sul, sem muita informação. Mas, por ser latino, essa coisa de... Eles associam sobre essa coisa geral da América do Sul, da América Latina, eles recebem bem, porque para eles é um lugar exótico, para eles é um lugar, assim, um paraíso, né? Eles não associam muito com questão de violência, com questão de problemas sociais, como outros europeus e americanos, não. Eles já têm uma visão, assim, mais geral, mas eles têm aquela visão de país exótico, país latino, entende? Festa, praia e etc. Então eles gostam, então eles acabam gostando porque talvez é uma realidade que eles gostariam de viver. Sim. E os russos, agora especialmente os russos, eles quando você fala que é brasileiro, associam o seu rosto, a sua cor ao país ou nunca questionaram, não? Mas você não parece brasileiro. Associam porque eles têm acesso às novelas. Sim. E muitos sabem que as novelas são do Brasil, então eles veem os atores brancos, atores negros, atores de tudo quanto é jeito. Então, eles já têm, assim, eu percebi que os russos têm um conhecimento maior, muitos já sabiam que eu falava português, porque em outros lugares, você fala que é brasileiro, muitos associam com a língua espanhola. Eu não os culpo, porque a gente está cercado por países que falam espanhol, né? Pergunta para um brasileiro que língua que fala em Belarus, muitos não vão saber.
Então, assim, cada realidade tem a sua, né, os seus países importantes que eles dão assim preferência para conversar, ou na mídia, etc. Então os russos sim, os russos eles tinham uma mentalidade assim, mais aberta sobre o Brasil, conheciam muitos, já conheci alguns russos que estiveram no Brasil, enfim, que gostam, eles recebem bem, eles não têm nem, eu, pelo menos assim, por minha parte, não vi discriminação nenhuma, não senti discriminado, senti sempre assim, muito bem recebido, com bastante curiosidade por parte deles. Cara, eu acredito que você tenha noção e talvez até fuja da dimensão sua mente talvez não tenha a dimensão do quanto é rica essa experiência toda que você está passando. Por mais que você saiba, acho que você nunca vai ter a dimensão do quanto é rica e enriquecedora. E você tem planos de transformar isso em um projeto de vida, um trabalho, alguma coisa, ou agir nessa área, trabalhar nessa área, ou só paixão? Ou você pretende fazer futuramente um canal, ou trabalhar nessa coisa com idiomas? O que é que você planeja? Então, é interessante. Eu vou ser bem sincero, eu sou muito preguiçoso eu não teria capacidade e também paciência para criar projetos assim. É a mesma paixão, a experiência, essa questão de conhecer, de aprender o idioma e etc. Canal não, realmente não tenho essa habilidade como você de edição. Eu perco a paciência facilmente. E projetos, é interessante, eu vejo, eu assisto o seu canal e também participo também de outras páginas. Obrigado. De pessoas que têm interesses, né, pelo mundo russo, enfim. E eu vejo que eu não me identifico com muitas pessoas pelo mesmo motivo. Eu acho que eu vejo que muitas pessoas que têm esse interesse pela Rússia, geralmente é pela história, né, pela literatura e história, ou porque eu vejo que a Rússia, né, ela dá muita oportunidade de estudos, né, muitos brasileiros conseguem ir para estudar, você entrevista bastante estudantes brasileiros na Rússia. E também tem a questão dos casamentos, muitos homens têm esse sonho de se casar com uma ucraniana, com uma russa, e eu não me encaixo em nenhum desses. Eu não tenho interesse em fazer uma faculdade aqui, nesse mundo russo, não tenho interesse em casar com ninguém daqui, e também a história, por mais que eu goste, não é o meu foco principal, é a língua. A língua é o momento presente e as pessoas, né, de ser bem recebido. Eu gosto muito de ser bem recebido. Eu sei que nessa região você vai, como brasileiro, você é bem recebido. Você não é descartado, não é discriminado como em outras partes, talvez. Então, cara, dentro disso tudo que você falou, você tem vontade ou planos de morar fora do Brasil ou não? Você quer só viajar, voltar aqui pro país? Então, como eu estou assim tentando me encaixar num grupo chamado assim de nômades digitais, né, acho que não sei se é para pessoas que não conhecem, aquelas pessoas que trabalham tipo assim, remotamente e sempre estão aí em países diferentes. Eu acho que isso é positivo, porque eu estou tendo essas experiências, conhecendo, etc., mas também pode ser negativo, porque já está ficando um vício. Eu acho que eu não consigo ficar parado em um lugar. Eu posso voltar para o Brasil, ficar alguns meses, mas eu sei que logo eu preciso sair, preciso explorar algum outro lugar e etc. Então, assim, não, morar por aqui, nessa região, não. Principalmente no frio. Eu descobri que eu não gosto do frio. Boa descoberta. Então, assim, eu tava em Kazan e tava muito frio. Tava, tipo assim, horrivelmente assim, frio. E não frio assim de neve, não. Era um frio, parece que era de 2 graus, 1 grau assim à noite, mas o vento lá é diferente. Eu acho que Kazan tá numa cidade assim meio que entre serras, entre montanhas, não sei. Isso faz com que o frio seja mais intenso, não sei. Então eu tive que escapar. Eu vim para a Armênia porque aqui o clima tá melhor. Mas quando ficar mais frio aqui também eu não sei para onde eu vou. Você é um cidadão do mundo, né, na verdade. Pensa como cidadão do mundo, é difícil. Por enquanto sim. Não sei até quando isso vai ser, se um dia eu vou enjoar ou não, mas por enquanto sim. Por enquanto eu quero só explorar mesmo. Bom, cara, e pra gente finalizar, eu queria que você dissesse assim, qual a motivação ou que conselho você deixa para aquelas pessoas que curtem idiomas,
que querem aprender a língua, mas ficam... Eu sinto muito esse fenômeno, ficam sentindo... Tem na mente delas que não precisam ir para outro... Que realmente não precisam ir para outro país, mas assim, tem medo de ir para outro país, para aprofundar a língua, para treinar. Que conselho você daria, em sua opinião, de como isso ajuda, de como estar no país ajuda a desenvolver, a pensar como uma pessoa do país e aprender idioma? O que é que você diria para elas se motivarem a desbravar mesmo, a se aprofundar mais e perder esse medo ou esse pensamento de que vai ficar perfeito no idioma sem precisar sair, que isso não vai influenciar em nada? Qual é o conselho que você daria? Interessante. Tecnicamente, eu diria que para quem pensa em vir para esse mundo russo, para aprender o russo, quem tem interesse no idioma russo, principalmente porque pouquíssimas pessoas falam outro idioma aqui. Então você vai usar o seu russo. O pouco que você sabe, você vai usar. Então é uma grande motivação, que raramente as pessoas vão querer falar inglês e te desmotivar a falar o idioma deles, por exemplo. O pouco que você sabe vai ser bem-vindo. E com isso, pouco a pouco, você vai aumentando as suas habilidades. Então, tecnicamente é isso, que no mundo russo, você vai realmente usar o seu russo. O seu russo vai ser importante e vai ser apreciado. Como motivação, sempre eu digo que a experiência das pessoas. Se você pensa realmente em viajar, isso é uma grande motivação e você vai ser bem recebido. Caso você não tenha planos de aprender como ficar motivado e aprender em casa, simplesmente coloca o sonho, né? Coloca os seus objetivos, faz uma listinha de quais são os seus objetivos e usa aquilo como uma motivação. Não necessariamente precisamos viajar para usar o idioma. Temos a internet aí, temos conhecer pessoas de outro país, ler sobre outro país no próprio idioma, enfim, já é uma grande motivação, motivo para você sempre investir na língua. E não deixar a gramática russa te deixar assim, sabe, desmotivado. Porque, por mais que seja uma língua extremamente difícil, vale a pena. Ou qualquer outra língua. É foco. Sim, sim. Cara, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Muito obrigado mesmo pelo papo e é isso. Спасибо большое. Пока. Пока.